Eu confesso a você que já perdi dinheiro ao investir em um fundo de investimentos. E para que você não caia nessa armadilha ou escape dela o quanto antes, eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar com você uma tática infalível para que você consiga identificar se vale a pena ou não investir ou continuar investindo em um fundo de investimentos. Eu tenho certeza que o seu gerente ou o seu assessor já te recomendou um fundo de investimentos, especialmente um de renda fixa. E o discurso é sempre o mesmo. Olha, esse fundo rende muito bem, ele é seguro, ele rende mais do que a poupança. Você pode investir o seu dinheiro e resgatar a qualquer momento, quando você precisar. Eu sei, falando assim fica atraente. Não é à toa que trilhões e trilhões de reais estão hoje investidos nesses fundos de renda fixa. Mas será mesmo que esse tipo de investimento é uma boa? Será que ao fazer essa aplicação você está ganhando ou perdendo dinheiro? Nesse vídeo você vai ter a resposta. Você vai descobrir que tem fundo de investimento tão ruim, mas tão ruim, que consegue render menos do que a poupança. Mas, antes de mais nada, pela pesquisa, pelo tempo dedicado a te trazer conteúdo de qualidade e gratuito, eu peço para você curtir agora esse vídeo, deixar o seu like e se você ainda não é inscrito aqui na Investe Direito, clica também no botão inscrever-se, ativa o sininho, porque assim, todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Como já falei, eu, Michele, perdi dinheiro investindo em fundo de investimentos. É aquela ânsia de fazer o dinheiro render mais sem ter ainda conhecimento. Eu busquei os fundos porque queria sair da poupança, mas não sabia como investir. Um fundo de investimento funciona basicamente assim. Nós temos a união de vários investidores. Os investidores compram um pedaço do fundo, as cotas, e o dinheiro que eles investem vai para o fundo. E quem decide onde aplicar o patrimônio do fundo é o gestor. E esse gestor recebe uma remuneração do fundo, uma parte da taxa de administração que é cobrada dos cotistas. Então, quando eu decidi investir através de um fundo, na minha cabeça eu fiquei tranquila, porque eu imaginava que um gestor, que na teoria é um profissional do mercado com muito conhecimento, conseguiria investir o meu dinheiro melhor do que se eu fizesse isso sozinha. É o que todo mundo espera de um fundo de investimentos, não é verdade? E o gerente reforça isso, o assessor também. E nós, sem conhecimento, acabamos acreditando que investir em fundo é algo muito bom. E sim, na maioria das vezes é algo muito bom, mas algo muito bom para os interesses do banco ou da corretora, do gerente, não para os nossos, como eu vou explicar melhor aqui nesse vídeo. Então eu fui lá, investi o meu dinheiro em um fundo, mas depois de um tempo, quando eu fui olhar o extrato, realmente tive uma decepção. Fiquei perguntando o que aconteceu, por que esse dinheiro não rendeu? Me senti mesmo iludida. E a pergunta que ficou é: cadê o meu dinheiro? Foi exatamente isso que aconteceu comigo lá no começo da minha jornada como investidora e que eu sei que acontece com muitas pessoas. Se você investe em fundo de investimentos, deixa aqui nos comentários, me conta se o seu dinheiro está em renda fixa, em renda variável, qual é o critério que você usa para escolher um bom fundo de investimentos e continua comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Sabe como os gerentes ou os assessores conseguem empurrar os fundos de investimento ruins? Eles mostram a rentabilidade desses fundos nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, enfim, em um período onde o fundo rendeu muito bem, como se isso fosse suficiente para a gente tomar uma boa decisão. Mostrar o período que o fundo rendeu bem é uma estratégia maravilhosa. Fica assim parecendo uma verdadeira oportunidade para o investidor. É uma isca perfeita. Eu já mordi e caí nessa armadilha, como eu já te falei. Só que agora você vai aprender qual é a grande sacada para você não cair mais nisso. E eu vou direto ao ponto, presta bem atenção. O segredo é você pesquisar
olhar a rentabilidade do fundo em janelas de tempo bem maiores. E eu vou te ensinar como fazer isso de um jeito rápido, fácil e simples. Lembrando que nesse vídeo eu estou falando sobre fundos de investimento de renda fixa, mas essa dica vale para qualquer tipo de fundo. Fundo de ações, fundo multimercado, enfim, vale também para fundos de previdência privada. A primeira coisa para eu saber se um fundo é bom ou é ruim, eu tenho que ter um parâmetro de comparação. Se pensa em investir em um fundo de renda fixa, é comparar este fundo com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil. Ele é extremamente simples e você tem essa facilidade de pedir o resgate do seu dinheiro a qualquer momento. Ele possui liquidez diária, então ele é o investimento mais básico dentro da renda fixa. Quando você investe no Tesouro Selic, você está investindo em um título público, você está emprestando dinheiro para o governo e em troca vai receber juros por isso. E quanto você recebe? Recebe aproximadamente o percentual da taxa Selic. Com mais ou menos R$130, você já consegue investir nesse título público e pode fazer isso através de um banco ou corretora. E por que eu afirmei que ele é o investimento mais seguro que nós temos aqui no nosso país? Porque o governo tem a caneta e o poder nas mãos. Se ele precisa de dinheiro, ele pode criar esse dinheiro. Ele pode criar novos impostos, aumentar alíquotas, fazer empréstimos internacionais, emitir mais títulos públicos, enfim. Ele tem esse poder. Poder que os bancos e os fundos de investimento não têm. Os títulos públicos são tão seguros que boa parte do patrimônio dos bancos e dos fundos de renda fixa está aplicado neles. Eu falei tudo isso para que você consiga entender que investir em títulos públicos é muito mais seguro do que investir em títulos bancários, em fundos de investimentos, em fundos de previdência privada. Então agora acompanhe esse raciocínio comigo. O Tesouro Selic rende aproximadamente a taxa Selic. E essa tem um valor muito próximo a outra taxa muito utilizada no mundo dos investimentos, o CDI. Então, sempre que você ler ou ouvir essa sigla CDI, vai associar a uma taxa que rende Selic menos 0,1. E o CDI é utilizado como parâmetro para mostrar o desempenho da própria renda fixa aqui no nosso país. E por que eu estou falando sobre CDI, sobre taxa Selic? Para que você consiga entender que um fundo de renda fixa tem que render no mínimo o CDI, essa taxa básica. Mas acredite você, os fundos de investimento de renda fixa aqui no Brasil não fazem nem isso, não entregam o básico, não entregam uma rentabilidade igual a do Tesouro Selic, rendem menos do que ele. Eu sei, se você tem esse tipo de investimento, já deve ter se arrepiado e deve estar pensando: Michele, como que eu faço para saber disso? Como que eu comparo a rentabilidade do meu fundo com o CDI? E eu tenho certeza que o gerente e o assessor não vão te contar isso. Se você perguntar, eles vão começar a enrolar, vão te contar um monte de ladainha. A dica infalível é você ir na fonte, pesquisar, olhar a rentabilidade histórica desses fundos, porque contra resultados não existem argumentos, ladainha, nada disso. Eu vou te ensinar agora um caminho fácil, simples, rápido. Você consegue fazer isso através do site maisretorno.com. Dentro deste site, você pode entrar, fazer o seu login utilizando o seu e-mail. Essa ferramenta que eu vou compartilhar aqui, ela é gratuita. Então você vai clicar em ferramentas, rastreador de fundos e vai digitar aqui o nome do fundo que você quer pesquisar. Hoje eu vou pesquisar o FI Caixa RF Simples, um fundo de investimento da Caixa. Cliquei e ele já abre uma série de informações. Aqui você tem a classe renda fixa, a rentabilidade dos últimos 12 meses, o patrimônio líquido desse fundo, o número de cotistas e descendo um pouco a tela, você consegue ver o gráfico de rentabilidade, comparando o retorno do fundo com o CDI. Dá uma olhada nisso. Desde 2003, esse fundo entrega uma rentabilidade menor
do que o CDI. Descendo um pouco mais, você consegue ver o quadro comparativo, a rentabilidade histórica. Olha só, desde o começo desse fundo, ele entregou apenas 41% do retorno do CDI. É uma diferença muito grande. Subindo a tela, você consegue ver as taxas. Esse fundo cobra uma taxa de administração de 1,7% ao ano. Taxa de administração é o que você paga para o fundo por ele tomar as decisões com o seu dinheiro. E existem várias outras taxas que um fundo pode cobrar. Existe a taxa de saída que o fundo pode cobrar todas as vezes que você quer resgatar o seu dinheiro. Existe a taxa de performance que o fundo cobra quando atinge ali o objetivo, a rentabilidade que ele busca alcançar. Como eu já expliquei, um fundo de renda fixa tem como objetivo entregar para o investidor no mínimo o CDI. O CDI é a meta, é o que nós chamamos no mundo dos investimentos de benchmark, é o alvo. Se, por exemplo, um fundo de investimento tem como benchmark alcançar o CDI e o CDI está ali em 10%, e ele rende 15%, sobre esse excedente, esses 5%, ele vai cobrar a taxa de performance. Mas não são todos os fundos que cobram essas taxas. A taxa de administração está em praticamente todos. É interessante que quando a gente pergunta para o gerente sobre as taxas, ele diz o quê? Diz que essas taxas não tem problema, porque você vai ter uma excelente rentabilidade que acaba compensando essas taxas. Mas aqui você viu que isso não é verdade, que esse fundo cobrando taxas entrega uma rentabilidade bem menor do que o CDI, menor também do que se você investisse sozinho no Tesouro Selic. Essa rentabilidade ela já tem o desconto da taxa de administração. Toda vez que você ver a rentabilidade de um fundo, já está com o desconto da taxa, é a rentabilidade líquida. Mas a taxa compromete o desempenho do fundo, acaba deixando o retorno menor. Você consegue ver aqui também onde esse fundo investe o dinheiro, investe o seu patrimônio. Olha só, nesse caso aqui, 99% do dinheiro do fundo está onde? Em cotas de outros fundos. Aí você começa a ver, né? Aqui você paga a taxa de administração, o fundo investe em outros fundos e também paga taxas de administração lá. Quem ganha com tudo isso é a gestora e a administradora desse fundo, o banco. Por fim, eu trouxe aqui o BBRF Simples Fundo de Investimento. Esse fundo também entrega uma rentabilidade menor do que o CDI, praticamente desde a sua criação. A taxa de administração é de 1,25% ao ano. Desde o começo, ele entregou apenas 74% do CDI. Onde esse fundo aplica o dinheiro? Olha só, aplica aqui em depósitos a prazo. 49,8% do patrimônio do fundo está em títulos públicos. Então, se a pessoa tem medo de investir em títulos públicos e prefere investir em um fundo, ela deve saber que esse fundo está investindo lá nos títulos do Tesouro. Então, esse tipo de fundo que entrega essa rentabilidade e cobra por isso nem deveria existir. Aqui, o investidor paga um preço alto por não ter conhecimento, pela sua desinformação. Todo esse dinheiro que ele deixa de receber de juros, se tivesse, por exemplo, investido lá no Tesouro Selic, isso vai fazer falta lá no futuro. É um dinheiro a mais que estaria no patrimônio dele, que ele poderia usufruir, poderia fazer mais viagens, poderia se aposentar antes, poderia realizar vários outros sonhos e não vai ter disponível porque não tomou decisões melhores com o seu dinheiro. Então, respondendo à pergunta do vídeo, vale a pena ou não investir em fundo de renda fixa? Na maioria dos casos, não vale a pena. Como você pode ver nessa matéria aqui, que está na sua tela. Olha só, existem sim fundos de investimento em renda fixa que são bons, mas eles são a exceção. Eles normalmente não estão disponíveis a todo momento para você investir. Quando o patrimônio do fundo cresce muito, que ele capta muitos recursos, o gestor fecha. Por isso, às vezes, você vai pesquisar e vai encontrar um fundo que está fechado.
que isso significa? Que nesse momento ele não está captando recursos. O gestor parou. Por que parou? Porque se o fundo crescer demais, pode ser que o gestor não consiga encontrar boas oportunidades para investir e entregar uma boa rentabilidade aos seus cotistas. Então, quando a gestão é boa, quando ela se compromete com seus investidores, ela fecha o fundo para manter a performance. Normalmente, os fundos que são oferecidos para você, para mim, nas corretoras ou nos bancos, pelos assessores ou pelos gerentes, são aqueles fundos que têm dificuldade para conseguir captar novos cotistas. Podem ser fundos novos ou fundos que não têm uma boa performance. E quando você investe nesses fundos, o gerente e o assessor, eles recebem comissão pelo seu investimento. Não é você que vai pagar essa comissão, é o próprio fundo. O fundo repassa uma parcela ao escritório de investimentos, aos assessores, ao banco, enfim. Consegue entender isso? Que pode existir um conflito de interesse entre o seu interesse, aquilo que é melhor para você, e o que é melhor para a corretora, para o banco, para o gerente, para o assessor. Por isso que é tão importante você buscar conhecimento, para conseguir tomar as melhores decisões para o seu futuro financeiro. Essa questão do assessor receber uma comissão, o gerente também, não é o problema. Afinal, eles estão fazendo o trabalho deles, ninguém trabalha de graça, eles precisam ser remunerados. O problema está em você pagar uma taxa de administração e ter uma rentabilidade péssima, uma rentabilidade menor ao investir em um fundo do que se você investisse sozinho. E aí? O que você achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Você já investe em fundo de investimentos? Já tinha procurado a rentabilidade histórica desse fundo, informações sobre as taxas, o percentual do CDI que ele te entrega? Escreve para mim. Escreve também se você tem outras dúvidas e sobre qual conteúdo você quer que eu faça o próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.